bom dia a todos. Hoje, domingo 7 de junho, e para os juniores, hoje a gente volta ao estudo da revista, na qual nós interrompemos momentaneamente por causa do mês da família, o mês de maio, na qual foram trazidos para a gente lições, estudos sobre a família, né? Então hoje os juniores retornam à nossa lição da revista. Tá aqui a nossa revista, ó, tá aqui. E hoje a gente vai falar um pouquinho da lição número 7, tá bom? Vocês lembram que as últimas aulas foram dadas pelo tio Ricardo, né? Quando ele falou sobre a lição número 6, que o título era Que Dificuldade. Aí no domingo seguinte ao tio Ricardo, a tia Débora trouxe pra gente um resumo de todas as lições que haviam sido estudadas até o momento, né, que foi, né, as lições de número 1 até a número 6. E hoje a gente retorna com a lição número 7, tá bom? E a lição de hoje tem o título assim: O que devo fazer? Né? Vocês já pararam para pensar nesse título, né? O que devo fazer? Se não pararam, a gente tem que começar a refletir, né? Nós, como cristãos, essa pergunta aqui exatamente é uma pergunta extremamente forte, né? O que devo fazer ou o que tenho feito, não é verdade? E a lição de hoje ela traz 3 objetivos para a gente, que diz o seguinte: entender que é dever do cristão falar de Jesus, identificar pessoas a quem pode e deve falar de Jesus, fazer uma lista com o nome das pessoas a quem devemos falar de Jesus. Não é verdade? Então aqui nessa lição hoje, o que devo fazer, né? Eu vou falar para vocês aqui, eu vou mencionar aqui um personagem da Bíblia, né, que está relacionado aqui com a lição de hoje, né? Mas antes disso, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, né? E a pergunta é: qual o assunto preferido quando vocês estão reunidos? Seja onde for, seja na escola, reunido ali com seus colegas de sala de aula, seja no campo de futebol, seja na sala de casa, né? Qual é o assunto preferido de vocês quando vocês estão reunidos? No que vocês falam, né? Imagino eu que sempre tem um assunto na qual vocês se identificam mais e na qual aquele assunto se prolonga, né, entre os amigos ali, não é verdade? E o nosso personagem de hoje, ele também tinha um assunto na qual ele gostava muito de falar, né? Um assunto que ele tinha preferência em falar. Só que antes de começar a falar, eu vou ler para vocês em Isaías 6, de 1 a 8, tá bom? Vamos lá. A Bíblia diz assim, ó: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de seu manto enchiam o templo. Acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. E as bases das portas tremeram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz, e tocou os meus lábios com a brasa, e disse: Agora isto tocou os teus lábios, a tua culpa foi tirada, e o teu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Quem irá por nós? Eu disse: Aqui estou, envia-me. Nessa passagem a gente vê um momento em que Deus chama Isaías para ser seu profeta, né? E no início Isaías ficou com medo, bastante medo, como a gente pode ver aqui destacado no versículo 5, quando ele diz: Ai de mim,
Estou perdido porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Então Deus ali quando chamou Isaías, ele teve medo. Isaías teve medo, né? Porque ele se achava impuro, né? Mas aí Isaías entendeu a santidade do Senhor e que realmente ele era pecador. Tanto que depois disso, né, um dos serafins foi até ele, tocou a sua boca e disse, ó, seus pecados estão perdoados, né? Então Isaías ali teve aquele momento de medo, mas após isso também ele ficou mais aliviado, né? Porque ele entendeu o propósito de Deus ali, entendeu a santidade de Deus ali e que realmente Deus havia um propósito para a vida dele, né? E aí, quando Deus chama Isaías para ser seu profeta, né? Era naquele momento ali que o povo de Israel estava no momento de estava em pecado, né? O povo ali estava afastado de Deus, né? Vivia de maneira que desagradava a Deus, né? Então, primeiro, a primeira tarefa, a primeira mensagem que Deus deu a Isaías para levar aquele povo que naquele momento estava em pecado, estava fazendo coisas que não agradavam a Deus, era a mensagem de destruição, né? Ou seja, Isaías ali, né, primeira tarefa dele era, ó, Deus coloca para Isaías, né, vai ao povo, diz ao povo que ele está em pecado, está fazendo coisa que me desagrada, e a primeira mensagem que você vai passar para eles é, ó, vocês estão fazendo coisas erradas, e a primeira mensagem que eu tenho para vocês é, Deus irá destruir vocês, Deus irá destruir a sua terra, a sua família, né, porque vocês estão impuros, vocês estão falando coisas que não é aquilo que Deus espera do seu povo, né? Então a primeira mensagem dele para o povo era, vocês vão ser destruídos. Será que foi fácil para Isaías? Eu acho que não, né? Porque Isaías ali, ele já estava, a princípio estava com medo já, né? Já se sentia um pecador, né? E a primeira mensagem dele ao povo é, vocês vão ser destruídos. Então, creio eu que o coração de Isaías ali estava apertado, né, para levar aquela mensagem ao povo, né? Até porque era uma mensagem que não era uma mensagem que ia trazer alegria para o povo, mas de aflição, né? E o povo sabia que ele estava em pecado. Isaías naquele momento foi taxativo, né? Ó, Deus mandou eu falar para vocês, vocês vão ser destruídos, né? Então creio eu que a mensagem, o coração de Isaías naquele momento estava bem apertado mesmo para levar aquela mensagem ao povo. Mas Isaías levou a mensagem. Por que ele levou a mensagem? Porque era algo que Deus lhe havia ordenado fazer, né? E será que o povo ali estava prestando atenção, né? Até porque era uma mensagem que não agradava a eles, né? Imagino eu, né? Que aquele povo naquele momento também estava aflito, né? Mas a maioria das vezes que Isaías levou essa mensagem, o povo não estava nem aí, continuou do jeito que estava, né? Nem prestava atenção, na maioria das vezes nem prestava atenção no que Isaías estava falando ali. Mas será que Isaías desistiu? Não, Isaías nunca desistiu, né? Sempre estava levando a mensagem, porque era algo que Deus ele havia mandado fazer. E como a gente já mencionou, né, no início, Deus ordenou que ele levasse uma mensagem de destruição, né? A gente pode até ver aqui no Isaías 6, né, quando ele fala do versículo 6, de 9 a 13, né, ele diz assim, ó, ele então disse, vai e diz a este povo, ouvindo ouvireis e nunca entendereis, e vendo vereis e jamais percebereis.
torna o coração deste povo insensível, que os seus ouvidos fiquem surdos e os seus olhos cegos, para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, nem entenda com o coração, e não se converta e nem seja curado. Então eu disse: Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que as cidades estejam assoladas e fiquem sem habitantes, as casas sem moradores e a terra esteja completamente desolada. Ou seja, né? Aqui a gente acaba de confirmar na Bíblia que a primeira mensagem de Isaías foi exatamente levar ao povo tudo isso que a gente acabou de ver, que seria destruídos, né? Então, primeira mensagem, uma mensagem forte, né, para aquele povo ali, forte para Isaías também, né? Mas será que Deus ordenou a Isaías somente falasse ao povo coisas de destruição? Será? Vamos ver lá em Isaías 7, Isaías 7, 14, Isaías 7, no versículo 14. Vamos ver o que Deus, 7, 14. Vamos ver o que Deus, a segunda mensagem de Isaías, levaria ao povo naquele momento, né? Deus diz assim: Pois o Senhor mesmo, a nova mensagem, né? Pois o Senhor mesmo vos dará um sinal: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel, né? Então a primeira mensagem, vai ao povo e fala que eles vão ser destruídos, né? Por tudo isso que eles estão fazendo. Segunda mensagem, vai ao povo e fala que o Salvador virá. Como deve ter sido a vida de Isaías a partir daquele momento? Como deve ter sido o coração de Isaías naquele momento, né? Deve ter enchido de alegria, pois Deus havia dado a Isaías a oportunidade de levar ao povo a mais importante de todas as mensagens, né? Que era que Jesus viria ao mundo para salvar todos do pecado. E isso aconteceu 700 anos antes da vinda de Jesus, antes do nascimento de Jesus. Então creio eu que essa mensagem para Isaías foi uma mensagem de alegria. O coração dele deve ter enchido de alegria, de amor, né? Por levar essa mensagem, a mais importante mensagem para todos nós. E isso a gente pode confirmar lá em Mateus. Mateus 1, de 20 a 23, que diz assim, Mateus 1, de 20 a 23, Tendo José isso em mente, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de todos os seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse que o Senhor havia declarado pelo profeta Isaías, 700 anos antes de tudo isso acontecer, ou desse fato, né, histórico que até hoje, né, aconteceu, que foi o nascimento do nosso Salvador, o nascimento de Jesus. Então Isaías lá atrás já havia proclamado o que Deus havia prometido, né, que era o nascimento. Então Deus prometeu lá atrás para Isaías, ele levou essa mensagem ao povo e se cumpriu aqui, como a gente está vendo em Mateus, né? Aí o 23 diz assim: A virgem engravidará e dará à luz a um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco, né? Então o que a gente pode ver aqui, que Deus cumpre o que promete, né? E que Deus fala e a gente deve confiar, né? Porque tudo o que ele fala se cumpre. Isaías foi escolhido lá atrás como profeta para anunciar a vinda de Jesus, né? E hoje, né, o que nós temos que proclamar? A missão de Isaías foi aquela. E a nossa missão hoje? A nossa missão sua, a missão minha, é de falar ao mundo da vinda de Jesus, do amor dele por nós, né? Essa é a missão de cada um. E você tem feito isso, você tem falado também sobre Jesus, sobre o amor de Jesus para aquelas pessoas que necessitam conhecer Jesus, que necessitam saber qual o motivo da vinda dele, né, aqui ao mundo, né,
nasceu de uma mulher, viveu como homem, morreu na cruz, foi crucificado, seu sangue foi ali derramado. Você tem falado para as pessoas sobre isso? Eu tenho falado para as pessoas sobre isso? Né? Aí eu volto lá no início do nosso estudo, né? O título: o que devo fazer? O que eu tenho feito? Né? Será que naquele momento que estamos reunidos com nossos amigos na escola, no campo de futebol, na sala da minha casa, na sala da casa de algum conhecido, de algum amigo, de algum parente, o que eu tenho feito? Né? O que eu tenho falado? Será que esse é um assunto de minha preferência, assim como foi um assunto preferido por Isaías lá atrás? Falar do amor de Jesus, falar da vinda de Jesus? Coloque isso na sua mente, coloque isso no seu coração. Faça a pergunta para você mesmo: o que devo fazer? O que tenho feito? Né? Então vimos que Isaías teve essa grande alegria de anunciar a vinda do nosso Salvador. Pois é sempre bom dar boas notícias, não é verdade? Falar da esperança, falar do amor de Jesus, isso é sempre bom. E temos que fazer isso com o coração, com a alegria. Né? Assim como a gente pode ver lá em Marcos 15 e 16, que diz assim: falar da salvação é um privilégio e também a nossa missão, pois era um mandamento que Deus nos deu. Né? Então é um privilégio e é nossa missão. Temos feito isso? Faça essa pergunta para si mesmo, tá bom? Então esse é um resumo da nossa lição de hoje, juniores, né? Lição número 7, o título, espero que vocês não esqueçam: o que devo fazer, ou, né, usando outras palavras, o que tenho feito, tá bom? Espero que todos vocês tenham um ótimo domingo, fiquem com Deus, tenham uma semana abençoada, tá bom? Vou orar para encerrar e até a próxima aula, tá bom? Oremos. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por nos proporcionar essa oportunidade, mesmo à distância, Senhor, trazer um pouco dessas lições, da Tua palavra, Senhor, para os nossos juniores, ó Pai. Fique com cada um, abençoe cada um, livre-os do mal, né, nesse momento que estamos passando, que todos possam estar sobre a Tua proteção e que todos tenham um ótimo domingo, uma ótima semana, Senhor. Fique com cada um, ó Pai. Abençoe nossas famílias, abençoe nossos irmãos, abençoe aqueles que estão enfermos, abençoe, Senhor, aqueles que estão desempregados, que eu possa abençoá-los grandemente, Senhor. Essa oração eu faço em nome santo do Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai. Amém.